Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Boa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Podem-vos assentar. Como é de conhecimento dos irmãos, nós estamos falando sobre o seguinte tema: vidas transformadas. E nesta série nós começamos explicando o significado da palavra transformar, que é dar nova forma. Essa palavra no grego ela é metamorfo, da onde vem a palavra metamorfose. E nós já explicamos aqui para os irmãos que a metamorfose é uma mudança completa, interior e exterior. Todos aqueles irmãos que recebem Jesus como seu Salvador, elas passam por essa transformação. A Bíblia chama então esta mudança de novo nascimento, nova criatura e novo homem. Para confirmar isso, então, nós estamos olhando para a Bíblia, onde temos exemplos dessas transformações. Na semana passada, por exemplo, nós falamos daquele homem que morava na terra dos Gadarenos e que estava possuído de uma legião de demônios. Esse homem morava no meio das sepulturas, e ele se machucava, se feria nas rochas, nas pedras. Esse homem, ele era muito violento, de maneira que haviam tentado prendê-lo já por algumas vezes, mas ele rompia os grilhões, quebrava as cadeias, e ninguém podia acalmá-lo ou detê-lo. Mas um dia Jesus chegou ali na terra dos Gadarenos, e aquele homem teve um encontro com Jesus. Jesus expulsou aquela legião de demônios e aquele homem foi transformado. A Bíblia diz que aquele homem violento, de repente ele estava calmo, sentado aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus dizia. Aquele homem que antes morava nos sepulcros, ele disse: Jesus, agora eu quero seguir o Senhor. Mas Jesus disse para ele: vai e conta para os teus a transformação que Deus te fez. E ele saiu pelas cidades circunvizinhas, contando para todo mundo
o seu testemunho, aquilo que Deus havia realizado na sua vida. Hoje, irmãos, nós vamos então meditar na história deste outro homem. Esse agora, ele mora na cidade de Jericó. Este homem era rico, diz a Bíblia, pois ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, irmãos, eram aqueles homens que cobravam os impostos dos judeus para o Império Romano. Por causa disso, os judeus tratavam os publicanos como traidores da sua nação, do seu povo, porque eles também eram judeus, mas eles estavam cobrando impostos a serviço do Império Romano. Mais do que isso, os publicanos eles eram odiados pelas pessoas, porque existia a fama de que os publicanos cobravam impostos a mais, para que eles pudessem ficar com parte do dinheiro para eles. Então eles eram considerados pelos judeus como ladrões. E esse chefe dos publicanos aqui, o texto que lemos, nos fala que ele se chamava Zaqueu. E há algo interessante no nome Zaqueu, porque o nome Zaqueu no hebraico significa justo. E nós vemos aqui um homem cujo nome era justo, cometendo injustiças. Um homem que deveria agir com justiça, está cometendo injustiças. É interessante porque lá em 1 Samuel, no capítulo 25, e no verso 25, nós vemos ali no contexto a história de uma mulher chamada Abigail, que era esposa de um homem chamado Nabal. E Davi foi até esse homem pedir para ele provisão para os seus soldados, porque eles moravam no deserto. E Nabal disse: eu não vou dar nada para vocês não, vai embora. E aí os servos daquele homem disseram para a mulher dele, que chamava Abigail: olha, os homens de Davi vieram aqui, pediram alguma provisão, mas Nabal desconsiderou, distratou eles, e eles foram embora bravos. Ela, mais do que depressa, chamou os seus servos, preparou ali os animais, colocou pão, colocou figos, colocou pastas de figo, colocou alimentos e levou para Davi. E quando ela chegou no encontro de Davi, quando ela se encontra com Davi, ela fala assim, lá no verso 25: ah, meu senhor, desconsidere aquilo que Nabal, o meu esposo, fez contigo. Porque Nabal é o seu nome, e o nome Nabal significa tolo e insensato. E ela disse: ele se chama Nabal, e a loucura está nele. Nós vemos aqui um homem que está justificando o nome. O seu nome significava tolo, e ele estava sendo tolo. Há uma outra passagem na Bíblia, lá em Gênesis 27, quando Esaú chega diante do seu pai com a caça que seu pai tinha pedido para ele, e ele descobre que o seu irmão Jacó já havia se passado por ele e recebido a bênção do pai. Ele vai falar lá no verso 36: não se chama ele com razão Jacó, pois por 2 vezes me enganou. O nome Jacó significa suplantador, ou seja, aquele que toma o lugar de outra pessoa. Jacó aqui estava honrando o nome dele também, suplantador. Ele tomou, ele se passou pelo irmão para enganar o seu pai. Tanto aqui no caso de Nabal, quanto no caso de Jacó, eles estavam agindo de acordo com o nome. Mas aqui com Zaqueu não. O nome de Zaqueu era justo, e ele estava agindo de forma injusta. Ele estava cobrando impostos de maneira injusta. Ele estava extorquindo as pessoas para ficar com parte daquele dinheiro. Irmãos, quando a gente olha para o noticiário e a gente vê policiais que estão a serviço do crime organizado, o que você sente? Indignação. Por quê? Porque aquele policial, ele deveria estar protegendo a população,
e prendendo os criminosos. Quando um policial, então, usa sua farda, usa sua autoridade para trabalhar para o crime organizado, ele está agindo como Zaqueu. Quando um médico, que deveria salvar vidas, ele não se importa com as pessoas e se envolve, por exemplo, no comércio ilegal de órgãos, como às vezes a gente descobre, a gente não fica indignado, porque ele deveria estar lutando pela vida e não desejando a morte para vender e ganhar e lucrar com o órgão daquela pessoa que morreu. Quando a gente vê um cuidador maltratando um idoso, uma babá, violentando ou maltratando uma criança, é esse mesmo sentimento que a gente sente. É o sentimento do justo fazendo injustiça, daquele que deveria cuidar e está machucando, está ferindo, daquele que deveria honrar o seu nome, mas está agindo de forma totalmente contrária. Mas o texto nos diz, irmãos, que mesmo sendo um homem injusto, Zaqueu, ele ficou curioso em saber quem era Jesus. Talvez alguém tenha dito para Zaqueu: olha, hoje vai passar aqui por Jericó um homem chamado Jesus. E esse homem, por onde ele passa, ele tem mudado a vida das pessoas. Ele tem chegado em cidades e ele tem curado pessoas cegas. Ele tem curado leprosos. Ele tem levantado paralíticos. E ele tem feito essas pessoas e suas famílias felizes. Ele tem mudado circunstâncias. Esse Jesus, por onde ele passa, ele tem impactado as pessoas. E Zaqueu talvez ficou curioso. Talvez alguém tenha até dito para ele: você lembra lá do publicano Levi? O Mateus, que trabalhava para a gente? Hoje o Levi é discípulo desse homem. E Zaqueu foi lá. Ele foi para ver. Mas a Bíblia diz que ele era pequeno, baixa estatura. E a multidão estava em volta de Jesus. E Zaqueu tentou ver quem era Jesus. Ele queria ver, talvez, a fisionomia de Jesus. Ele queria ver a experiência ali, a aparência de Jesus. E ele não conseguia. E naquele momento, então, ele vai adiante. Ele vê uma árvore, um sicômoro, uma figueira brava, dizem outras versões. E ele sobe naquela árvore. E ele fica num galho, em cima daquele caminho onde Jesus ia passar. Ele diz: daqui ninguém me atrapalha. Quando ele passar por aqui, eu vou ver ele. E Jesus vem vindo, a multidão ao redor. Irmãos, e quando Jesus chega debaixo daquele sicômoro, a Bíblia diz que Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu desejo pousar na sua casa. Irmãos, eu creio que Zaqueu levou um susto. Talvez ele desejasse fazer a mesma pergunta que Natanael fez lá em João 1,48. De onde me conheces? Ele deve ter ficado assustado, porque ele disse: eu vim para conhecer esse homem e ele já me conhece. Ele sabe o meu nome. Como pode ser isso? Irmãos, no Salmo 139, verso 1, o salmista Davi disse assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Depois, no decorrer do Salmo, Davi vai dizer assim: o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o Senhor conhece até os meus pensamentos, o Senhor conhece os meus caminhos. Ele está dizendo: o Senhor sabe onde eu vou, o Senhor sabe o que eu faço, o Senhor conhece tudo. E é exatamente isso, irmãos, que a Bíblia fala sobre Deus. Ele nos conhece.
Provérbios capítulo 15, verso 3, a Bíblia também diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, irmãos, Deus está vendo tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe quem nós somos, o que falamos, o que fazemos, mesmo aquilo que fazemos no oculto, quando ninguém está vendo. Deus sabe, Deus conhece. Assim também Jesus conhecia Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu era chefe de publicano. Jesus sabia que Zaqueu cobrava além do que devia. Jesus sabia que Zaqueu era um homem rico e que parte das suas posses havia sido adquirida de maneira desonesta. Mas mesmo assim, Jesus disse para Zaqueu: eu desejo entrar na sua casa. Jesus nos conhece, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos erros, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece tudo aquilo que fazemos. Mas um dia Ele também nos disse: eu gostaria de entrar na sua casa. Nós louvamos a Deus aqui nesta noite, adoramos a Ele dizendo: Senhor, pode entrar, a casa é sua, seja bem-vindo. Irmãos, e um dia nós abrimos a porta e dissemos para Jesus: entra, Jesus. E Ele está falando, e Ele continua falando com vidas que Ele deseja entrar. Ele continua dizendo para vidas: eu conheço você, eu conheço o que você fez, o que você fez, o que você cometeu, os erros que você cometeu, as falhas que você cometeu, mas eu quero entrar na sua casa. Amados, para que Zaqueu pudesse experimentar a transformação que ele viveu, ele precisou primeiro receber Jesus na sua casa. Ele precisou primeiro abrir a porta da sua casa para Jesus entrar. E quando a gente olha lá nos evangelhos, e a Bíblia descreve aquela jovem Maria, que está dando à luz a uma criança. Ela está dando à luz ao menino chamado Jesus. Eles estavam em Belém. E a Bíblia diz que eles estavam numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para Jesus na estalagem. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura, ali no lugar que era designado para os animais passarem a noite. Foi ali que Jesus nasceu. Sabe, irmãos, isso, ele tem um simbolismo muito forte, porque muitas pessoas têm deixado Jesus para o lado de fora das suas vidas. Muitas vidas têm até ouvido o convite de Jesus, dizendo: eu quero entrar, mas elas estão dizendo: não, Jesus, na minha vida não há espaço, a minha vida já é muito corrida, a minha vida já é muito atarefada, eu sou uma pessoa de muitos compromissos, não tem tempo, não há espaço para o Senhor entrar. Zaqueu abriu a sua casa e ele recebeu Jesus. Irmãos, aqui há muitas lições que a gente tira, desta passagem, mas uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é que muitas vezes a gente recebe uma visita na nossa casa e a gente nunca leva a visita para aquele quartinho da bagunça, não é verdade? Tem aquele cantinho da bagunça. A gente recebe a visita na sala, na cozinha, mas aquele cantinho da bagunça, ninguém leva a visita lá. Vem ver aqui, ó, meu quartinho da bagunça. Ninguém faz isso.
aquilo está bem escondido. Sabe, o Espírito Santo falou no meu coração que muitas vezes, irmãos, é isso que a gente faz com Jesus. Jesus, eu até aceito o Senhor entrar na minha vida, mas não mexe no meu cantinho da bagunça. Irmãos, e isso acontece quando Jesus é apenas uma visita de passagem. Mas Jesus, ele está dizendo para nós: eu quero fazer morada. Eu quero morar. Sabe, irmãos, e quando Jesus fala eu quero morar, a gente quer fazer que nem a sunamita fez com Eliseu lá em 2 Reis 4. Vamos fazer um quartinho lá no fundo. Quando ele passar, ele fica lá. Irmãos, Jesus, ele quer toda a nossa vida. Ele quer todo o nosso ser. Ele quer todo o nosso coração. Ele está pedindo para entrar, então abra a porta da sua casa e diga: Senhor, seja bem-vindo. Muda a minha vida. Muda o que está bagunçado. Arruma o que está desarrumado. Limpa o que está sujo. Purifica o que está impuro. Mas Jesus toma conta de tudo. Seja Senhor, seja Rei, seja aquele que governa a minha casa, seja aquele que governa a minha vida, seja aquele que governa tudo, Senhor, que eu tenho. Mas no verso 6, irmãos, o texto diz: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Eu achei interessante na Bíblia, a versão NVI, ela diz assim: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vamos parar um pouquinho aqui nessa frase. Duas atitudes de Zaqueu. Primeiro, ele desceu rapidamente. Isso fala de urgência. Ah, irmãos, quantas pessoas a gente diz: olha, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar na sua vida. E a pessoa diz: ah, quando eu me formar, quando meus filhos crescerem, quando os meus filhos casarem, quando eu estiver com a minha vida estabilizada. E Tiago, irmãos, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 14, ele diz: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. Então aqui nesse texto, quando a Bíblia fala que Zaqueu desceu rapidamente, a Bíblia está dizendo: não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Pare de adiar. Sabe, você diz: ah, Senhor, eu até quero um dia receber Jesus, mas não nesse momento. Mais para frente. Deixa eu curtir primeiro a vida. Deixa eu primeiro viver a minha juventude. Alguns dizem: olha, a igreja é coisa para velho. Quando eu tiver mais velho, aí eu vou para a igreja. Eu sou jovem, eu quero aproveitar ao máximo a minha vida. Mas, amados, ninguém sabe como será o amanhã. Talvez amanhã não haja mais tempo para receber Jesus. Então, a primeira coisa é pressa. Ele agiu imediatamente. Além da urgência, esse versículo fala também da alegria. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Irmãos, aqui o Espírito também falou ao meu coração. O mesmo exemplo que eu dei aqui, de quando a gente recebe uma visita em casa.
Todas as vezes que você recebeu uma visita na sua casa, você ficou feliz? Nem sempre, né, irmãos? Talvez aquela visita chegou numa hora que você não esperava. Você disse: que visita inoportuna. Hoje, nessa hora, você recebeu, mas você não recebeu com alegria. Talvez a visita tenha até percebido que você não ficou muito feliz. Isso o Espírito Santo falou no meu coração. Sabe, irmãos, tem gente que ouve a palavra, ouve um convite, olha, Jesus quer entrar na sua vida, a pessoa até abre a porta. Mas fala assim: não devia ser agora. Não é o melhor momento. Talvez a pessoa diga: eu não estou preparada. Eu não me preparei. Irmãos, muitas vezes a gente pode estar recebendo Jesus assim, como uma visita, ou como aquele que veio numa hora inoportuna, como aquele que está atrapalhando ao invés de ajudar. Mas, irmãos, receber Jesus é motivo de alegria. É ou não é? Quando Jesus entra, Ele traz paz. Quando Jesus entra, Ele traz alegria. Quando Jesus entra, Ele tem palavras de vida eterna. Como é agradável a presença de Jesus na nossa vida, não é? Ele nos conforta nos momentos de dor. Ele nos orienta nas nossas indecisões. Ele nos levanta quando nós caímos. Ele até nos pega no colo quando estamos cansados. Isso é a presença de Jesus. Por isso, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E você? Você está feliz com Jesus morando na sua vida? Está feliz com a presença do Espírito Santo habitando em você? Irmãos, nós deveríamos ser muito mais felizes do que nós somos. Deveríamos ser muito mais alegres do que nós somos. Porque nós temos a presença dEle. Sabe, é Ele que a Bíblia diz lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está habitando em nós. Ele que criou todas as coisas está habitando em nós. Amados, eu acredito que Zaqueu era uma pessoa muito respeitada na alta sociedade do seu tempo, não é uma pessoa rica. Eu acredito que as pessoas faziam as suas festas, os seus banquetes e convidavam Zaqueu. Olha, não esquece de mandar o convite lá para o Zaqueu, porque o Zaqueu precisa estar na festa. As pessoas talvez o tratassem na sociedade ali como alguém muito prestigiado. Embora os judeus o odiassem, mas o Império Romano talvez tratasse Zaqueu muito bem, porque dizia: olha, esse homem é um bom cobrador de impostos. Ele aperta os judeus mesmo, ele faz os judeus pagar imposto, esse homem tem crédito com a gente aqui. Talvez ele fosse muito querido lá no Império Romano. Mas, irmãos, o próprio Zaqueu, ele sabia a sujeira que estava escondida. Embora ele fosse popular na sociedade, talvez respeitado, honrado na sociedade,
Mas ele sabia interiormente, ele conhecia os seus podres, ele conhecia os seus defeitos, ele conhecia a sua sujeira. Lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém era leproso. Sabe, irmãos, Naamã era aquele comandante do exército que andava com aquela armadura imponente. Quando ele passava, os soldados se curvavam diante dele. Ele chegava diante do rei, ele era bem tratado. Diante das pessoas da cidade, ele era respeitado. Mas por trás daquela armadura, tinha uma lepra corroendo a sua carne. Quando chegava em casa, e ele ia tomar banho, e ele tirava aquela armadura, ele sabia que debaixo daquela armadura tinha podridão. Quantas pessoas, irmãos, são assim? Eles estão aí na mídia, estão nas revistas, estão na internet, mas eles sabem que dentro deles há uma podridão chamada pecado que está corroendo a vida deles. Há uma doença mortal que está acabando com eles, que se chama pecado. Eles dominam nações, eles dominam cidades, estados, países, mas eles não conseguem dominar a sua própria carne diante desse pecado. Zaqueu, irmãos, ele sabia o que tinha lá dentro. E quando Jesus entrou na casa dele, a Bíblia diz que Zaqueu se levantou e disse para Jesus: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E naquilo que eu tenho roubado às pessoas, eu quero restituir 4 vezes mais. Zaqueu, nesse encontro com Jesus, ele experimentou uma metamorfose. Aquele homem que amava o dinheiro, aquele homem que até aquele momento, ele cobrava mais os impostos para se enriquecer mais ainda. Aquele homem que não se preocupava com o pobre que estava pagando imposto, mas ele queria receber o valor do imposto, para que ele pudesse colocar um pouco no seu bolso. Agora, diante de Jesus, ele experimenta uma metamorfose. Lá dentro dele, a mudança começou. E ele disse: eu estou sendo injusto. O meu nome é Zaqueu, que significa justo, mas eu estou sendo injusto. Eu estou sendo injusto com as pessoas. Eu estou sendo injusto com os pobres. Eu estou sendo injusto com aqueles que pagam imposto. E ele disse: eu vou repartir metade do que eu tenho com os pobres. Irmãos, quem mais pode fazer isso na vida de alguém, senão Jesus? Alguém que mata, rouba pelo dinheiro. Como que pode, de uma hora para outra, ele pegar o que ele tem e falar: não, eu vou distribuir? É só Jesus para fazer isso. Mas a Bíblia está dizendo que ele faz. A Bíblia está dizendo que Jesus faz isso. É por isso que a gente vê pessoas, irmãos, que lá no passado fizeram coisas tão terríveis, mas quando tiveram um encontro com Jesus, elas foram atrás para restituir. Elas foram atrás para consertar o que tinha feito de errado. Elas foram atrás para tentar diminuir o prejuízo que elas deram.
Por quê? Porque elas foram transformadas por Jesus. Elas foram transformadas pelo Evangelho. Então no verso 9 Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus não disse, irmãos, que houve salvação porque Zaqueu estava fazendo o bem. Mas Jesus disse: eu estou constatando que houve salvação porque agora ele quer fazer o bem. É isso que Paulo diz lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, não por meio das obras, para que ninguém se glorie. Mas vocês foram criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o salvo, transformado por Jesus, ele não é salvo porque ele fez o bem, mas ele faz o bem porque ele foi salvo. Porque ele é salvo agora, ele quer mudar a maneira de agir. Porque ele é salvo agora, ele é transformado por Deus no seu interior e também no seu exterior. Se nós queremos, irmãos, experimentar essa transformação, nós precisamos receber Jesus. Nós precisamos deixar Jesus reinar em todas as áreas da nossa vida. Sabe, irmão, tem pessoa que diz: Jesus mora na minha vida. Mas ele não deixa Jesus mexer na finança dele. Jesus mora na minha vida. Não, mas o que eu gosto de fazer nos meus momentos de lazer é só eu. Jesus não pode estar nesse lugar. Jesus pode entrar, mas na minha área conjugal não, Jesus não entra nessa área. Irmãos, isso significa que Jesus não é Senhor. Talvez você o recebeu como um Salvador. Todo mundo quer receber Jesus como Salvador, não é? A gente fala: você quer receber Jesus como Salvador? Eu quero. Por quê? Quem não quer um Salvador? Mas Ele é Senhor e Salvador. Senhor porque Ele governa, porque Ele é dono. E Salvador porque Ele tem poder para me salvar. Não há como receber Jesus só como Salvador. Para Ele ser o meu Salvador, Ele precisa primeiro ser o Senhor. Senhor da minha vida. Ele precisa dominar a minha vida, reinar na minha vida. Eu preciso abrir a minha vida para Ele e dizer: Senhor, pode entrar até no meu quartinho da bagunça lá, mas faz tudo o que tem que ser feito. Senhor, eu não quero esconder nada de Ti. Aquilo que tem de bom na minha vida, que as pessoas veem, que é bom, que é bonito, que é honroso, o Senhor conhece, mas o Senhor também conhece aquilo que ninguém conhece. Então, Senhor, entra lá e opera a mudança lá também. Você quer experimentar essa transformação, essa metamorfose na tua vida? Essa mudança por completo na tua vida? Então deixe Jesus entrar. Receba Jesus com alegria. Não trate Jesus como uma visita inoportuna. Não trate Jesus como apenas um visitante. Alguém que está de passagem na tua vida. Alguém que você chama para vir quando você está precisando de um socorro. Não, mas faça Jesus estar com você em todos os momentos. No momento de celebração Ele está lá. No momento de luta Ele está lá também. No momento de festa Ele está lá, mas no momento de luto Ele está lá também. No momento que você é honrado Ele está lá, mas no momento que você é humilhado Ele está lá também. Convide Ele, deixe Ele, abre a porta e diga: Senhor, entra e seja bem-vindo. Eu estou feliz em ter o Senhor na minha vida. Amém? Que transformação na vida de Zaqueu. Que metamorfose. E como é bom a gente saber que Jesus faz isso.
porque Ele quer fazer isso na nossa vida também. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e poderosa. Tua palavra, Senhor, é tão maravilhosa. Senhor, e olhando para essa história na vida de Zaqueu, muitas vezes nós nos vemos ali, Senhor. Quantas vezes nós não temos honrado, Senhor, aquilo que deveríamos ser, aquilo que deveríamos fazer. Quantas vezes, Senhor, nós estamos apegados a coisas que não trazem nenhum benefício para a nossa vida. Ó Deus, mas o Senhor tem falado conosco nesta noite, que o Senhor deseja entrar, que o Senhor deseja morar, que o Senhor deseja permanecer na nossa vida. E Senhor, nós entendemos nesta noite, que quando o Senhor pede para entrar, é porque o Senhor quer o todo. O Senhor não quer uma parte, o Senhor não quer apenas uma área da nossa vida, o Senhor quer tudo. Ó Deus, que o Senhor seja o nosso Senhor, que o Senhor seja o nosso dono, que o Senhor venha governar sobre toda a nossa vida, Senhor, nas pequenas coisas, nas coisas importantes e grandes, que o Senhor esteja à frente de tudo. Pai, nós queremos, assim como Zaqueu, viver esta metamorfose. Senhor, essa transformação que vem de dentro para fora. Senhor, há vidas que estão agora diante desta palavra, diante desta encruzilhada, e há uma decisão a ser tomada. Simplesmente ouvir e ignorar, ou receber e mudar de vida. Pai, então toca neste coração. Espírito Santo de Deus, toca agora nesta vida. Entra nesta casa, entra nesta vida e opera mudanças, Senhor, mudanças profundas, Senhor, em nome de Jesus. Escreve este nome no livro da vida, Senhor. Essa pessoa que está confessando os seus pecados, confessando os seus erros, traz salvação a esta casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.